Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clay, você está no meu canal. Bom, um cara chamado Lobo Solitário. Lobo Solitário, bichão. Você deve ter um braço desse tamanho para colocar nome como Lobo Solitário, para aguentar os trancos sozinho. Tem que ser um bruto. Mas vamos lá, o Lobo Solitário comentou assim: como vou ler a Bíblia em hebraico? Essa foi uma pergunta dele. Aí eu falei para ele que eu ia gravar um vídeo sobre o assunto. Como ler a Bíblia hebraica. Ele falou, vai ensinar eu a ler a Bíblia hebraica em apenas um vídeo. Eu falei, não, o Caminho das Pedras é mais longo, mais longo. Bom, mas, como eu vou ler a Bíblia hebraica? Essa foi uma pergunta, na hora que o Lobo Solitário fez essa pergunta, eu falei, porra, cara, dá pra gravar um vídeo da hora. Como eu vou ler a Bíblia? Bom, primeiro passo, cara, você tem que comprar uma Bíblia em hebraico. Esse é o primeiro passo, assim, ó, tipo, não dá pra conversar nada sem isso. Primeiro você compra uma Bíblia em hebraico. Já indiquei Bíblias aqui nos meus vídeos. Então voltem nos meus vídeos anteriores, lá tem as Bíblias que eu indico. Segunda coisa que você vai fazer, comprar uma gramática. Pô, você vai ter que comprar uma gramática de hebraico. Uma gramática introdutória. Procura uma lá da editora Cultura Cristã, editora Vida Plena. Uma gramática introdutória mesmo. Tem uma do Paulo Mendes que é excelente. Uma gramáticazinha fina. Meu professor de hebraico indicou pra mim e tal. Excelente. Uma gramática hebraica aí do Paulo Mendes. E um dicionário hebraico. Isso aí é essencial. Essencial. Essencialzão, tá ligado? Essencial, não tenho o que falar. Ok? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Então, você vai começar por isso. O que você vai fazer? Você vai fazer aquilo que a gramática hebraica mandar você fazer. Você vai estudar a gramática. Eles vão te mandar fazer duas coisas. Memorizar regras gramaticais e memorizar vocabulário. Toda gramática vai te fazer isso. Toda gramática que vai te ensinar a estudar a língua hebraica, né? Exceto as gramáticas mais específicas. Como assim, Adolfo? Uma gramática introdutória ela vai te ensinar o alfabeto, ela vai te ensinar o que é construto, o que é absoluto, o que é o verbo não sei das quantas, a construção cal, a construção piel, a construção... Vai te ensinar isso aí. Beleza? Uma gramática introdutória vai te ensinar isso. Agora, gramáticas mais específicas, elas vão trabalhar conceitos de gramática hebraica. Aí o negócio é outros 500, o negócio é muito mais profundo, você vai ver coisa que você nunca imaginaria ver numa gramática introdutória. Primeiro que são conceitos mais complexos de se trabalhar do que simplesmente pegar uma gramática introdutória. Então, no mercado brasileiro, hoje, você tem muitas gramáticas introdutórias. Então, tem a do P.J. Kelly, tem a do Paulo Mendes, tem do Gordon Shaw, tem várias. Tem uma gramática tem uma outra gramática que é muito utilizada, me fugiu. É do P.J. Kelly. P.J. Kelly, é isso mesmo. P.J. Kelly. E eu tenho uma outra aqui do Alan Perroz, a gramática que eu tenho aqui é do Alan Perroz. Então são gramáticas introdutórias. Então você vai adquirir elas e você vai mandar, vai obedecer o que os caras estão dizendo. Você pegou uma gramática, você estuda ela de capa a capa. O cara mandou você fazer isso, você vai fazer aquilo. E você vai fazer o seguinte, você não vai para a próxima lição sem entender a lição anterior. E saiba que tudo que está sendo colocado tem um porquê. Tem um porquê. Então, por exemplo, você vai estudar o alfabeto. Eu acho um negócio chato pra caramba no alfabeto. Quando eu estudo o alfabeto, tanto grego quanto hebraico, você vai ter gutural, você vai ter nasal, você vai ter silábica, dental. Por que eles estudam? Por que tem essas diferenças nas consoantes hebraicas? Porque elas vão influenciar na maneira como conjugar o verbo futuramente. Então, por exemplo, você vai estar pegando uma gramática agora, eles vão ensinar nasal, dental, lingual, diabo a quatro. Você pode achar que é inútil isso, mas não é. Tenta dar uma memorizada. Quando você chegar na conjugação de verbo, por exemplo, as que tem gutural, consoante gutural, na segunda letra, elas têm um tipo de conjugação de verbo. Quando elas têm na última letra, elas têm uma coisa. Então, assim, tem esses detalhes aí que precisam ser memorizados, principalmente na hora de colocar um dagesh lene, um dagesh forte e por aí vai. Então, isso tudo contribui. Então, assim, siga passo a passo o que a gramática mandar. Entendeu? Eu não posso falar mais do que isso. E é isso aí. Entendeu? Eu não posso falar mais do que isso. Porque é isso que você vai ter que fazer. Mas uma coisa que eu sempre falo aqui para estudar qualquer coisa. Pegue pesado em vocabulário, cara.
pegue pesado em vocabulário. Memorize vocabulário. Cara, se você olhar para o Gênesis 1 e você saber o que significa Bereshit, Bara, Elohim, Vet, Hashamayim, no princípio criou Deus os céus e a terra, você já leu o texto, então você tem que saber o que significa cada palavra. Isso é importante porque, assim, cara, isso te dá vontade de continuar estudando. Porque, cara, quando você pega um texto, você olha lá, davar, por mais que você não saiba, olhando pro texto, assim, davar ali, se é um verbo, se é um substantivo, se é um adjetivo, mas você olhou ali, você sabe que aquilo ali significa palavra, falar, ou estar falando alguma coisa do gênero, você já fala, pô, mano, tô lendo hebraico, tô me sentindo bichão aqui das academias, mano, eu sou um judeuzão, tá ligado? Tipo, quando você olha pra palavra hebraica, você sabe o que ela significa, isso te dá uma motivação para continuar estudando. Porque não adianta nada você olhar, opa, esse troço aqui tá no construto absoluto, isso aqui tá no construto no gênero, e por aí vai. E aí tem uma relação genitiva com a gramática, com a próxima palavra. Mas peraí, o que significa essa palavra mesmo? Entendeu? Então, às vezes, eu acho interessante você, no início, nos primeiros passos do hebraico, de qualquer língua, você saber o que a palavra significa. Opa, vi aqui Devarim. O que significa Devarim? Eu não sei o que significa Devarim, mas se ela é Devarim, ela vem de Davar, e Davar significa palavra, então está relacionada com palavra. Entendeu? Eu acho muito interessante isso aí. Então, o que é a memorização de palavras? Eu acho que é 80% do estudo de uma língua. Os outros 20% você fica com o estudo da gramática, porque aí, com o passar do tempo, você precisa saber qual é, a relação das palavras umas com as outras. Mas o da hora mesmo, cara, é você meter o texto na mão, ler e falar Bereshit, Bara, Elohim, eu sou o bichão dos hebraicos. É muito louco, tá ligado? Tipo, é da hora, velho, é da hora. Mesmo que você não saiba tudo, entendeu? Porque, cara, às vezes a gente foca tanto em gramática, só que na hora de você pegar o texto, abrir o texto, você toma tanta porrada, mas tanta porrada que o cara desanima. Eu tô falando aqui pra vocês que estudar hebraico, estudar grego é coisa de cabra macho. É coisa de homem, não é coisa de moleque. É coisa de cara que já aprendeu a apanhar na vida e saber que não sabe tudo. Você tem muita gente que é teólogo aí, que estuda teologia, estuda bacharel em teologia, sai aí pelas igrejas, sai nos grupos de WhatsApp e pra eles são os bichão, né? Eles são os reis da teologia. Só que aí você vai ver por que o cara não sabe hebraico nem grego. Sabe por quê? Porque o maluco não acostumou a lidar com um assunto que literalmente ele não sabe nada. E aí que mora o perigo. Porque nós temos que ter a humildade de saber que o hebraico e o grego sempre vai derrubar a gente. Sempre. A língua hebraica e a língua grega, elas são línguas que o cara pode estudar 30, 40 anos, ele sempre vai encontrar dificuldade. Sempre vai ter dificuldade. E a maior parte das pessoas que estudam, tipo, tô pegando aqui uma grande parte das pessoas que se dizem estudiosos, eles não têm capacidade emocional de lidar com um assunto em que eles vão estudar e eles não vão dominar plenamente. É falta de humildade. Entendeu? A pessoa acha que eu vou estudar teologia sistemática, eu vou estudar apologética, eu vou pegar um livrinho pronto, eu vou pegar um comentário bíblico que já comenta a palavra, isso, aquilo, porque é mais fácil. É mais fácil. É mais fácil. Entendeu? Não desafia tanto ela já vai pegar algo mastigado. Só que eu fico com as palavras de Pedro Apolinário no livro Explicação de Texto Difícil. Ele falou assim, pessoas assim sempre vão depender dos outros. Sempre vão depender dos outros. Porque eu, por mais que eu não seja aqui um especialista, estou longe de ser, algumas vezes no passado eu me considerei, eu me coloquei como especialista, mas eu estou longe de ser um especialista em qualquer coisa. Gosto muito de estudar crítica textual, gosto muito de estudar grego. Mas assim, por mais que eu não seja um especialista, mas hoje eu olho para o texto grego, por exemplo, bato o olho aqui no texto grego, vejo uma palavra e eu consigo fazer algum julgamento sobre essa palavra. E aí eu comparo com uma outra palavra, com outro texto que traz a mesma palavra, então eu já começo a fazer julgamentos depois de alguns anos estudando grego, comparando com outros dicionários, mas pegando aqui sem dicionário mesmo, só a palavra ali, eu já estou começando a conseguir fazer isso. Mas não foi da noite pro dia que eu consegui. Tipo, pegar uma palavra no texto, pegar a mesma palavra no texto e conseguir fazer as ligações em que essas palavras aparecem,
talvez a mudança de significado que elas têm. Entendeu? E isso não é uma coisa que você consegue da noite pro dia, né? Mas leva alguns anos. Só que tem pessoas que não têm paciência e não têm humildade, porque o grego, cara, ele te dá uma rasteira e você cai no chão. O hebraico, ele te dá uma rasteira e você cai no chão. Tem gente que não tem capacidade emocional de lidar com isso, de olhar pro texto e falar assim, mano, eu não sei nada, cara. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Entendeu? Então, assim, nós temos que fazer duas coisas quando vamos estudar grego, hebraico, por exemplo, que é o foco do vídeo aqui. Memorize o vocabulário. Conheça as palavras. Memorize onde que essa palavra aparece. Pô, cara, isso aí vai te ajudar e vai te ajudar tremendamente muito. Você olha lá para Gênesis 1, opa, apareceu Bereshit. Onde que Bereshit aparece em outro lugar? Ah, aparece em tal verso. Em que contexto elas são utilizadas? Reshit, né? A palavra Reshit. Tohu, Vavuhu, Vaiomer. Cara, pô, teve um... Tipo assim, às vezes eu abro a Bíblia hebraica em outros textos, aí eu falo, opa, eu não sei o que significa essa palavra, mas eu sei que essa palavra aqui aparece lá em Gênesis 1. Aí eu vou lá e Gênesis 1, e disse Deus. Opa, é isso aqui mesmo, ó. E disse não sei o quê. Entendeu? Então, assim, faça isso, cara. Memoriza vocabulário, feito louco, palavras, leia muito, estude gramática. E com o tempo, quem sabe o tempo, você consiga entender aquilo que você está lendo, né? Porque, cara, a leitura ela é a base de tudo, assim, ela é muito essencial, porque enquanto que você memoriza palavra por palavra, a leitura ela vai te jogando um contexto em que essa palavra ela é analisada. Então, por exemplo, Bereshit bara Elohim. Desculpa eu repetir 1000 vezes aqui. Gênesis 1, verso 1. Bereshit bara Elohim. Bereshit. B, preposição. Em, compor. Reshit, princípio. Então, em princípio, com princípio, no princípio. Bereshit bara Elohim. Bara. Bara, criar, criou. Opa, aparece lá em Isaías 45. Lá que Deus cria o mal, Deus cria as trevas, Deus cria... Opa, bara aparece lá, então, criar. Elohim. Não estou fazendo aqui análise sincrônica, diacrônica da palavra. Não, estou simplesmente falando aqui, mencionando que Elohim. Opa, Elohim significa Deus ou deuses. Mas por que aqui tem que ser? Por que aqui é traduzido como Deus? Por que não deuses? Por que não é? Não, o texto usou Elohim. É um nome próprio, o que seria isso aqui? Então, cara, você vai se acostumando com isso. Você vai lendo, você vai memorizando palavras e você vai estudando a gramática. Aí você começa a entender a relação das palavras. Opa, peraí, Bereshit. As preposições no hebraico são juntas com substantivo, verbos e por aí. Então, Bereshit, então, no princípio. Então, você tem uma preposição B, Reshit, substantivo, no princípio. Entendeu? E aí, cara, você vai mastigando o negócio. Palavra por palavra, letra por letra, porque ninguém entende um texto inteiro. Aí bater um olho em alemão, o cara já, rapaz, é facinho. Não, cara. O cara aprendeu palavra por palavra, e aí depois ele começa a analisar estrutura por palavra por palavra, frase por frase, estrutura por estrutura, perícope por perícope, e aí quando vai ver o cara é um bicho virado no girar, entendeu? Mas isso leva tempo, entendeu? É o caminho das pedras. É o caminho das pedras, não tem onde. Não tem outro caminho a seguir. A não ser que seja milagre divino. Aí. Mas é a intimidade com a língua que você consegue lendo. É a capacidade de ler palavra por palavra, que é memorizando elas. E é o estudo da gramática, que aí você começa a entender a relação das palavras umas com as outras. Entendeu? Porque no começo você vai cometer erros. Vai ser difícil. Você vai olhar para o texto e vai falar, não, eu não sei. Mas você tem que ter a coragem, a hombridade. Ó, cara, é a primeira vez que eu uso essa palavra aqui nesse canal, hein, gente? Ó, sintam-se, prestem atenção. A hombridade de olhar para o texto e falar, mano, eu não sei, mano, eu estou aprendendo. Entendeu? Porque tem gente que tem dificuldade. Ah, não, hebraico é muito difícil e abandona. Ah, não, grego é muito difícil e abandona. Vou estudar lá teologia sistemática. Eu vou ver o comentário de não sei quem. Vou ver o sermão de não sei quem. Não, isso aí não. Você tem que pegar o bagulho no hebraico ali e falar, não, é isso aqui, ó. Entendeu? É isso aí. É o que eu posso dizer para você. É o que eu posso dizer para vocês aí. Então, assim, estudar hebraico não é coisa de moleque, não. Moleque desiste fácil. Tem que estudar, cara. É só homem, cara. É só homem que estuda hebraico, mano. É só homem que estuda grego. E se você for mulher, você é uma mulher muito macho pra estar estudando isso. Brincadeira, gente. Tô falando assim no sentido de maturidade.
Maturidade, porque eu conheço muita gente que começou a estudar, mas nunca sai do lugar. Por quê? Porque talvez tenha outras prioridades, talvez. Não estou julgando. Mas os caras que eu conheço que estudam mesmo são tudo macho. É isso aí. Fique com Deus. Deus abençoe seus estudos. Espero que em 2020 você seja este homem que eu falei nesse vídeo todo.